Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. E eu já começo assim, na verdade, trazendo esse vídeo nem como se fosse o primeiro, até porque de fato ele não é. Este é um canal que eu tenho há cerca de 4 anos, no qual eu abastecia de forma irregular com alguns dos meus trabalhos. Então deixa eu me apresentar, eu me chamo Nathalie Miranda, eu sou especialista em penteados, então até por isso que tem alguns conteúdos meus aqui com tutoriais, que é um pouquinho ali do meu trabalho, mas até então eu não vinha abastecendo o YouTube, então meu forte é lá no Instagram, na parte profissional sempre posto com constância lá. E aí esses dias eu fiquei muito pensativa a respeito do canal no YouTube, porque conversar, eu sou de formação jornalista, então eu sempre gostei de me comunicar muito mesmo, assim, então eu nunca tive problema em sentar de frente para uma câmera e conversar, principalmente contando histórias, né? Então eu comecei a pensar neste canal e eu falei assim, cara, por que eu tô postergando tanto uma coisa que eu gosto de fazer? E aí me veio aquele toque no coração de vou voltar, na verdade vou começar a usar essa ferramenta aqui, usar essa plataforma também. Então basicamente este é o primeiro vídeo que eu estou aparecendo, que vocês estão conhecendo a carinha deste canal. Então já fica aqui o meu agradecimento aos cerca de 400 inscritos neste canal, com aquele conteúdo meio vago. E a notícia é que daqui pra frente, sim, eu estarei sempre presente aqui nos tutoriais, como de costume, mas também aparecendo e dando a cara. Então por aqui vai ter muita dica sobre cabelo. A gente vai falar bastante sobre produtos, principalmente no que se refere a cabelos cacheados, tá bom? Então o universo de cabelo, fique aqui, tá bom? Você caiu no canal certo. E além de dar boas-vindas oficial com este vídeo, eu quis também trazer o quê? A minha história com a minha transição capilar. Pra quem não sabe, muita gente não deve saber porque nunca me viu, mas se você é meu amigo e conhece, tá vendo, você já sabe. Que a Nathalie o quê? Nathalie, que vos fala, era alisada até cerca de 2021. Gente, hoje eu tenho 29 anos, mas eu digo que cerca de 20 anos da minha vida eu alisei o meu cabelo. Então lá, quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, começou a minha tour, né, de aceitação, na verdade de não aceitação do meu cabelo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu lembro que era muito pesado ser cacheada. E eu acho que a história minha se assemelha a muitas de vocês que estão me assistindo, porque cabelo cacheado, cerca de 10, se você pegar uma linha do tempo, há 10 anos atrás, já era algo que era complicado de ser trabalhado tanto na infância quanto na adolescência, porque a gente não tinha aceitação, nós não tínhamos ferramentas, os nossos pais não incentivavam a gente a ter o cabelo natural, até porque pouco se sabia sobre cabelo natural. O cabelo natural era feio, o cabelo natural era duro, então eu acho que o que eu sofri na minha infância, muita gente deve ter sofrido. Provavelmente, se você tá caindo aqui nesse vídeo, você também deve ter sofrido, você sabe o que eu tô falando, né? Então lá, quando eu tinha 8 anos, eu comecei a usar as primeiras químicas, as químicas leves, né? Leves, os relaxamentos. Então minha mãe sempre, desde ali dos 8 anos, começou a levar com uma certa frequência pra fazer esse tipo de química no meu cabelo. E ele soltava, ele ficava meio soltinho assim, e conforme foi passando o tempo, o cabelo vai se desgastando, ele começa a quebrar. Ele não fica mais bonito, então a primeira química assim é uau, meu Deus, meu cabelo ficou muito lindo. Só que depois foi passando o tempo e eu fui desanimando. Enfim, aos 10 anos de idade, pasmem, 10 anos de idade foi a minha primeira progressiva. Então a minha primeira progressiva lá com os 10 anos, eu amei o resultado. Eu me senti pertencente a um grupo de amigas, a um grupo de pessoas no geral, né? Eu me enquadrava, eu comecei a me enquadrar naquele padrão e isso me fazia muito bem. Então eu falo que dos meus 10 anos até os meus 27 anos, o meu cabelo liso, o meu cabelo falava muito sobre a minha autoestima. Então eu poderia estar sem maquiagem, eu poderia estar com a sobrancelha feia, eu poderia estar de qualquer forma, mas se o meu cabelo tivesse se ele não tivesse liso, chapado, bem escorridinho, eu não me sentia bem. E quando eu tava com o cabelo bem, podia estar qualquer coisa de qualquer jeito que eu não me importava. Ou seja, o meu cabelo falava muito sobre minha vaidade. Eu me escondia atrás do meu cabelo e assim, isso foi por muito tempo. Eu sou penteadista, então eu trabalho com penteados e eu sempre gostei
muito de trabalhar com penteados em cabelos cacheados e crespos. E aí, quando começou esse despertar da minha transição capilar? Começou quando eu percebi que todos os cabelos que sentavam na minha cadeira eu admirava. Então, se sentava uma ondulada, eu gostava. Se sentava uma cacheada, eu amava. Se chegava uma crespa, eu pirava. E eu comecei a me questionar. Nossa, eu vejo beleza em todos os tipos de cabelo. Por que será que eu não gosto do meu cabelo? E aí, logo na sequência me veio uma dúvida maior ainda. Qual é o meu cabelo? E eu passei por uma crise de identidade muito, muito forte, porque ali com os meus 27 anos eu percebi que eu realmente não sabia qual era o meu cabelo. Eu comecei a pesquisar fotos e eu não conseguia achar foto do meu cabelo natural. A primeira foto que eu encontrei quando eu fui pesquisar sobre o meu cabelo, sobre a origem do meu cabelo, foi essa foto que eu vou deixar aqui pra vocês, mas essa foto eu já tinha os meus 12, 13 anos, então essa foto ainda não dizia a respeito de quem de fato meu cabelo era, o que de fato meu cabelo era. Então eu percebi que eu realmente não conhecia o meu cabelo. E aí que começou um processo muito realizador. Hoje eu vejo como realizador, mas na época foi uma crise de identidade gigantesca. Bom, eu sou cristã e eu lembro como se fosse ontem que meu ponto de partida para a transição capilar veio muito de Deus. Então foi um processo muito mais espiritual do que qualquer outra coisa, até porque eu já tinha tentado a transição capilar por 4 vezes falhas, 4 vezes que eu tentei e fracassei. Então eu sempre cedia para química. Inclusive, uma dessas vezes eu estava gestante. Então, mesmo ali gestante, eu lembro que quando eu tava de 7, 8 meses eu fui lá e fiz progressiva, contrariando o médico. Então, assim, era muito forte o apego que eu tinha com o cabelo liso. Eu não conseguia me identificar nem um pouco com o tipo de cabelo que eu tenho hoje, inclusive. Então, por que eu falo que foi um processo espiritual? Eu tava na igreja e eu lembro que eu escutei uma palavra que é muito comum e muito clichê. Muita gente não precisa nem estar na igreja para escutar isso, que foi a seguinte frase: Jesus te aceita como você é. E aí teve, né, ao final ali da pregação, mas isso ficou na minha cabeça, no meu coração, de uma maneira muito forte. Porque eu já estava passando por essa crise de identidade. Eu olhava para o espelho, eu não gostava mais do meu cabelo, eu queria ele liso sim, mas ele já estava sem saúde, mesmo eu tratando muito bem dele, ele já era um cabelo muito judiado, ele não crescia. Então aquele cabelo que eu achava que eu gostava não me preenchia mais, então foi uma crise muito forte. E aí logo na sequência aconteceu essa vivência que eu contei pra vocês, no meio de uma pregação, Jesus te aceita. Aí eu fiquei ok, Jesus me aceita, só que eu não. E aí isso mudou tudo na minha vida, quase tudo, porque o próximo passo que mudou tudo. Mas eu lembro que isso bateu em mim de uma forma tão grande, mas tão forte, que ali eu falei assim, se Jesus me aceita, como que eu não me aceito? Tem alguma coisa errada com o meu coração? Eu acho que era muito além de uma vaidade, era um apego assim que eu não consigo nem explicar pra vocês. Eu nunca imaginava uma curva nesse cabelo. Então, de repente, quando bateu isso no meu coração, eu comecei a pensar sobre o assunto transição capilar. E eu precisei de pouco tempo para me decidir que de fato eu iria fazer a transição capilar. Então eu peguei a minha colinha aqui no celular, que eu deixei anotado. Eu lembro que dia 23 de julho de 2021 foi a última química que eu fiz no cabelo. Inclusive, eu tenho foto da semana assim que eu fiz a química, eu vou deixar aqui pra vocês. Então essa foto aqui foi quando eu fiz ali a minha última progressiva. Vamos voltar um pouquinho na linha do tempo. Eu fiz essa progressiva e aí logo na semana aconteceu tudo isso, essa mensagem de Deus pra mim, e eu falei assim, tá, então agora eu quero mudar. Então faz 1 ano e 10 meses que eu fiz a minha última química. Então a gente sempre fala, né, que o processo de transição capilar, ele é contado a partir do momento que você deixou de fazer química. Então você fez química num dia, no outro a gente já pode considerar que você tá em transição capilar. A transição capilar não tem a ver com a decisão, até porque a decisão veio um pouco depois da minha química, tá? Mas então foi lá no dia 23 de julho de 2021 que eu decidi que eu iria ter o meu cabelo natural.
Só que aí, eu, né, no papel que eu tenho de influenciadora digital, lá no meu Instagram, eu comecei a falar sobre este processo. Falar, olha pessoal, a partir de agora vocês vão me ver mais assim, com o cabelo em 2 texturas, decidi, transição capilar, de uma forma bem rasa eu passei isso no meu Instagram. E eu lembro como se fosse ontem que teve uma cliente que chegou em mim, o nome dela é Ellen. Ela escutou o que tinha acontecido comigo e ela também cristã, ela falou assim, nossa, linda essa história, mas eu posso ir além? Aí quando ela falou posso ir além, eu falei, pode, né? Eu nem pensei em outra resposta, a não ser com certeza pode ir além. E aí o que ela falou, aí sim eu falo que realmente mudou completamente tudo na minha vida, no que se refere à minha aparência física, incluindo meu cabelo. Eu lembro que ela falou assim, Jesus te aceita, então você tem que se gostar, ok? Só que eu preciso ir além com você. Deus te fez assim, então você não tem que se aceitar, você tem que se amar. E quando ela me falou isso, eu comecei a chorar na hora. Eu fico até emocionada, mas enfim. Eu comecei a chorar na hora, porque eu percebi que realmente era muito além de aceitação. Tinha a ver com amor, a obra que eu sou. Porque cada um é único, cada cabelo é único, cada corpo é único. Então foi nesse ponto que eu decidi que eu realmente ia cortar o meu cabelo. Sim, gente, a minha transição capilar, ela durou cerca de 2 meses, pouco menos de 2 meses, entre essa parte de decidir que estou em transição, fiz minha última química para vou cortar o meu cabelo, vou fazer o meu BC. E foi uma experiência muito louca, porque quando eu cortei meu cabelo, eu vou deixar a foto aqui pra vocês também, eu me assustei muito, porque eu nunca me vi nem de cabelo cacheado, muito menos de cabelo curto. Então eu fiz as duas coisas juntas e isso foi muito difícil na época, eu confesso pra vocês, foi muito difícil. Se eu pudesse voltar, eu faria tudo exatamente igual, não incentivando quem tá na dúvida aí, porque eu acho que você precisa ter certeza. Mas pra mim foi um processo único, porque eu falei, ok, agora o cabelo tá cortado, então me segue o quê? Me resta seguir a vida, cuidando desse cabelo e conhecendo o que esse cabelo vai ser aí. Então no dia 16 de setembro eu fui e fiz o meu BC e foi uma sensação muito gostosa, muito libertadora, muito desafiadora, e de lá pra cá eu venho me reconectando com a minha essência cada vez mais. Hoje eu consigo olhar pra esse volume, por exemplo, hoje eu estou no meu day after, né? Então eu tinha pavor antes de volume no cabelo. Pra ser sincera, hoje o meu melhor dia é o day after, porque ele tá com volume. Então hoje eu tenho um cabelo que ele é uma mistura de cacheado com crespo. Então eu tenho aqui uma curvatura 3C misturada com algumas partes 4A. Então hoje eu descobri um cabelo que eu não conhecia, um cabelo que eu não sabia que eu tinha. E foi um processo lindo, foi um processo mágico. Hoje eu me vejo lisa nas fotos antigas, eu não consigo mais me conectar. Então eu falo que esse processo de transição capilar pra mim foi algo incrível, que Deus abençoou assim na hora certa na minha vida. Então hoje, além de trabalhar nessa área de penteados, então hoje tem muitas noivas cacheadas e crespas que começaram a confiar mais no meu trabalho por eu mostrar que eu cuido desse cabelo. E sinceramente, muitas delas nem precisam ver muitos conteúdos, simplesmente de me ver com cacheado, elas já têm essa confiança. E eu converso muito sobre transição com várias pessoas que estão na dúvidas. Então assim, eu tenho uma amiga muito próxima que ela passou por esse processo de transição e ela também era igual a mim, que não conseguia imaginar o cabelo dela com volume, com um fio fora do lugar. E hoje ela tá com um cabelo lindo, maravilhoso, natural, praticamente todo natural. E é muito transformador, muito transformador. Então, no vídeo de hoje eu quis contar brevemente um pouquinho sobre mim, aproveitar para dar a apresentação geral neste canal, né? Falar aqui eu vim comunicar, o que eu venho falar para vocês. Mas é isso, essa foi a minha experiência com a transição capilar. Eu não sei se eu vou abordar muito mais desses assuntos por aqui, né? Mas caso você esteja vendo esse vídeo e queira me dar alguma sugestão, me mandar algum comentário aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo, porque no começo a gente fica meio perdido o que a gente vai falar. Então assim, para que aqui não fique só os meus tutoriais, então se você quiser ver um pouco mais da minha cara, conhecer um pouco mais da minha história,
deixa seu comentário aqui que vai ser um prazer gravar um conteúdo pensando nisso que você vai pedir. Então, muito obrigada para todo mundo que ficou até aqui. Foi um prazer ter a sua audiência aqui. Espero que você fique neste canal. Então, se puder, se inscreva. Já deixa ali as notificações ativas para sempre que eu postar algum conteúdo você ficar por dentro. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para você clicar lá e conhecer. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo nesse canal.